Eu estou em Eclésia, mas transitando, domingo que vem já começa o série, por que fazemos isso, amém? Então começa explicando por que nos reunimos nas casas, depois por que adoramos no templo, e assim a gente vai indo até dezembro, eu acredito, com algumas coisas bem simples da nossa fé. E hoje eu quero falar de algo bem importante, quero falar de igreja nas casas. Ih, ninguém gostou muito, igreja nas casas. Na cultura nossa nós não temos isso assim muito normal. A maioria da igreja ela acostumou a se reunir indo num templo. E não que não tem que ir no templo, a igreja se reunia também no templo. Mas eu quero reforçar algo aqui. Então vamos ler juntos um texto aqui comigo. Vai, lê comigo, Atos 2,46. Chacoalha quem está do seu lado e fala, eles se esforçavam. Isso, né? Chacoalha as pessoas que eu estou vendo gente sem blusa, tá igual eu. Fui sair ali e falei, meu Deus, já voltou o inverno de novo. Ontem estava tão bom, né? Mas amém, vai. Perseveravam. Como? Unânimes no templo, ou seja, com único ânimo no templo. Eu vou falar disso também. E partiam pão de casa em casa. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando e contando com a simpatia. Enquanto isso, a igreja primitiva, ou a igreja em geral, sempre se reunia nas casas. O ponto local de evangelismo, o ponto local de comunhão da palavra, na cultura judaica, quando tinha uma sinagoga ou quando tinha um templo, né, como era em Jerusalém, todos os apóstolos, eu vou falar quando eu falar pregar, todos os apóstolos iam e pregavam no templo, discutiam, esse era o normal das pessoas, amém, amados? Nos sábados iam para a sinagoga, traziam ensino, discutiam, eles iam ensinar a palavra, eles mostravam onde aquilo aparecia na Bíblia, mas a igreja primitiva sempre se reunia nas casas. Né? O difícil para nós, e por isso que eu coloquei Eclésia no começo dessa série, é que a gente chama a igreja o templo, é ou não é verdade? Estou passando ali, eu vou na igreja, mas a realidade é que a igreja ou a Eclésia são as pessoas. Quando Jesus olha para essa terra, ele não vê uma placa, ele não vê uma denominação, ele vê as pessoas. Se elas podem e têm um tempo para se reunir, glória a Deus. Se elas não têm um lugar para reunir, vão estar reunindo nas casas, vão estar em outros lugares, ou nas praças. Tem igreja no interior que é embaixo de uma árvore, quem já ouviu? Né? Ou em outro lugar é numa reunião a campo aberto, se dependendo do país onde é, ou em locais onde não se pode se reunir a igreja como um todo, se reúne em igreja subterrânea. Eu fui lá no Egito, a igreja dentro dos cemitérios, né, ou dos sepulcros lá deles, é assim que a igreja se reúne. Mas basicamente o que eu quero fortalecer aqui e reforçar hoje é que a igreja se reunia nas casas. Amém? Então dá um sorriso para quem está do lado e pergunta, e aí? Fala assim, tem uma eclésia lá na sua casa? Né? Não estou falando da igreja assim que eu entendo, a igreja da fazenda é um templo, fica na Avenida Brasil, 1190. É o lugar onde nós nos reunimos, mas nós não somos igreja apenas quando a gente vem aqui. E esse é o grande problema da maioria das pessoas. Se veste para ir na igreja, se veste sei lá, se prepara para servir na igreja. E não estou dizendo que não tem que se preparar, nem que não tem que vir vestido. Você vem como você quiser, mas venha vestido, amém? Né? É o mínimo, obviamente, que a gente espera. Pastor, Deus me deu uma palavra, igual para Isaías, para eu andar 3 anos pelado. Então vai morar lá numa chácara, né? E fica lá fazendo ato profético. Depois que passar o tempo, você volta, né? De roupa, em nome de Jesus. Mas, aqui eu quero reforçar isso, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Amados, é desafiador a gente fazer a igreja do jeito que Jesus ensinou a fazer a igreja. A gente acostuma com um sistema onde eu estou indo na igreja, na verdade, ok, você está indo no templo, mas você faz parte da igreja. Então, todo dia que você levanta de manhã, quando você se levanta para arrumar, você é a igreja. Né? Eu gosto do Todd, que ele fala assim, eu nunca precisei ser pastor em tempo integral, ou seja, não ter uma outra profissão para ser crente em tempo integral. Pergunta para quem está do seu lado. Quem mora lá na tua casa sabe que você é crente, irmão? Né? Não sei, né? Seu vizinho sabe, as pessoas sabem. Ok, então hoje eu quero focar em algo muito importante. Vamos falar sobre as nossas casas. Quem já tem uma casa que é sua? Quem não tem ainda? Vamos orar já por uma casa, vamos orar? Quem quer ter casa? Posse na terra, então levanta a mão, vamos orar de verdade, amém.
Pai, em nome de Jesus, abre as portas para todos que estão aqui, do mais novo ao mais velho, para uma oportunidade de casa, de um local, mas eles já vão começar a orar para a casa deles, diferente só de um desejo deles, mas um desejo para que cada casa dessa cidade seja parte da igreja, da eclésia, seja o local onde as pessoas vão se reunir, vão tomar suas refeições com alegria, com singeleza de coração, vão louvar a Deus e vão contar com o favor de todos. Que o Senhor abre as portas, possibilidades, dê ideias, faça as conexões, abra as possibilidades financeiras, que haja graça sobre a vida dos seus filhos, que haja planejamento, que haja unção. Profetiza em nome de Jesus que num breve tempo esse também será um dos testemunhos. Como já testemunhei muitas vezes que nenhum dos líderes ficou sem emprego, eu também quero testemunhar no futuro que todos que fazem parte da igreja têm a sua casa, têm o seu local de moradia, têm o seu local de habitação, e eu amplio essa bênção em nome de Jesus para todos que estiverem ouvindo, na cidade que estiverem, que eles possam orar, tomar posse de terra. A palavra nos garante ser a terra que o Senhor nos prometeu, o lugar que o Senhor nos colocou, o Senhor nos dá posse da terra, então nós tomamos posse do nosso lugar em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Então tá bom. De forma muito assustadora, então a igreja primitiva se reunia nas casas. Isso quer dizer que as pessoas tinham vida em comum, tinham tempo em comum, e eu não vou avançar muito, eu fiquei assim meio, quando eu estava preparando essa mensagem, que eu fiz ela 2 vezes, graças a Deus, eu estava contando quantos cultos eu fui ou ministrei desde quinta passada. Quem quer saber? Se contar a academia de líderes com 2 aulas e também a formatura, eu fui em 23 cultos desde quinta. Eu fiz a maratona quinta 2, sexta 2, sábado 5 no congresso de homens, domingo 4, depois eu fiz só um na segunda-feira, mas tive uma reunião também que eu não estou contando com um pastor lá de Israel, que foram umas 3 horas de reunião. Depois entramos no MFI, que é uma bênção, amém, amados? Uma rede de ministros do mundo inteiro, do qual eu e a pastora fazemos parte, a igreja também faz parte, amém, né? Um ministério bem grande no mundo inteiro. Então, estávamos lá escutando ministrações, ouvindo muitas coisas de americanos, de pessoas, de um pastor do Peru, que eu gosto muito, pastor Sérgio, e muitas outras ministrações de pessoas bem relevantes, bem abençoadas. Então, hoje, com esses 2, eu vou completar os 23. Estou no meu número 22 de hoje. Então, ok, mas sempre reunido nos templos. Nós também temos que ir para as casas. Sendo igreja com todo mundo vivendo, e aí, como eu estava falando, eu fiz a palavra 2 vezes, porque hoje teve um momento profético lá, né? E as pessoas estavam orando uns pelos outros, eu esperando a minha vez lá, ou se fossem orar por mim, comecei a fazer a palavra. Aí eu esqueci o celular junto com a pastora, que tudo que há em mim gosta da minha amada. Então meu celular me abandonou, ficou com ela, e até isso eu esqueci, daí tive que refazer a palavra de novo. E tem diversos textos do Antigo Testamento que fazem menção à hospitalidade. Posso ouvir um amém? Eu fiquei só no novo para a gente frisar aquilo que a gente está na nova aliança. Isso é uma realidade, é uma ordenança. Glórias a Deus. Então eu quero compartilhar algumas coisas rapidamente e eu quero te desafiar como igreja. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vai. Primeira carta de Pedro 4,9. Olha o que ele fala para nós todos sermos. Falando para a igreja, vai. Leia comigo. Sede. Não acredito, peraí, esse texto aqui é bom demais para um pastor que quer pregar e pedir para as pessoas abrir as casas. Vai, 1 Pedro 4,9 diz: mutualmente, então tem que, eu, você, todos, um para com todos, sede mutualmente o quê? Hospitaleiros. Chacoalha para quem está do seu lado e fala assim: você tem que ser gente boa, irmão. Olha para outra pessoa e fala: você tem que receber as pessoas. Né, hospitaleiro não é a pessoa que vive no hospital pegando atestado, né, na segunda-feira. Não é isso que está dizendo. Hospitaleiro é quem é um bom host, quem gosta de receber as pessoas. Então a Bíblia está falando, não sou eu, o apóstolo Pedro, que viveu com Jesus, o que pensa um homem que podia falar em hospitaleiro, né? Recebeu Jesus na casa dele. Né? Já no começo, vocês vão ver também a história que eu vou contar, que Jesus também recebeu na casa dele. Pedro foi morar com Jesus, né? Até porque quando Pedro provavelmente morava com a sogra ou algo assim, porque trouxe para a casa de Pedro, Jesus curou a sogra dele, virou a maior confusão, ele até negou Jesus depois. Estou brincando. Não foi por isso, né? Mas alguns dizem que foi. Eu não sei dizer. Mas, o que a Bíblia está dizendo aqui, ó? Sede, lê comigo, vai. 1 Pedro 4,9. E aí, olha que interessante ele fala. Então, fala assim, ó, igreja, deixa eu ensinar como é que o povo de Deus se comporta. O povo de Deus se comporta sendo hospitaleiro. Abrindo a porta da sua casa, de forma assustada, dando oi para as pessoas.
Imaginou que terrível? Né? Se você é da igreja há muito tempo, inclusive, você faz parte da igreja, você é gentil com quem chega. Só uma pessoa falou amém. Só. Você é gentil com quem chega, com quem já está aqui há mais tempo. Você é hospitaleiro com as pessoas. Ó, e olha aqui, ó. Aí a melhor parte aqui, ó. Vocês falaram amém aí em coro? Foram os jovens? Vocês cumprimentam os outros ou não? Mais ou menos. Ninguém me ensinou. Ok, eu amo. Ó, Pedro já sabia, irmãos, que quando pregasse isso, ou quando falasse isso, sabe o que a pessoa ia falar? Iam reclamar. Aí ele já deixa ali a sequência. Olha a coisa mais linda desse texto, vai. Leia comigo em voz alta, por favor. Podia só ficar nele para pregar, vai. Então eu recebo, mutuamente é assim, ó. Eu recebo e eu sou recebido. Então eu, além de ir na casa, de abrir a minha casa para as pessoas, eu também vou na casa das pessoas. Eu sei que no sul aqui do Brasil, você quem sabe está assistindo pela internet, você é do Rio de Janeiro, isso é normal, isso aí, você recebe a pessoa no primeiro dia, conhece. Para nós aqui no sul, deixa eu falar aos irmãos, tem pessoa que só vai para a casa da pessoa até só quando casa com ela. Né? Assim é o cúmulo, mas o que a Bíblia está explicando aqui? Ó, que nós devemos ser hospitaleiros. Nós devemos abrir a nossa casa para receber pessoas, também ir na casa das pessoas e além de tudo sem murmuração. Que claro que ninguém reclama, né? Aí não posso receber fulano que vai fazer uma bagunça na minha casa. Aí não posso receber fulano que vai pisar no meu tapete de 20 mil reais. Aí não posso receber uma pessoa na minha casa porque... E cada um vai inventar uma desculpa do porquê que não pode ser hospitaleiro. Ok? A Bíblia não está... É engraçado que aqui, né, ele está falando sede, ele está pedindo, é isso? Está pedindo, irmão? Ou ele está mandando? Está pedindo ou está mandando? Está mandando. Então a ordenança, sede, mutuamente. Hospitaleiros e sem murmuração. Você fala, ai Senhor, tudo que eu tenho é teu, Cristo, menos minha casa, os lugares que eu tenho, as coisas que eu vou, as coisas que são minhas. A gente podia colocar uns adendos nas músicas, né? Tudo que eu tenho é teu, exceto minha casa, as roupas que eu tenho, aquilo que já é meu, aquilo que eu comprei, aquilo que eu não te dei. Porque a gente canta, fala tudo, mas nem tudo é de Cristo. No sentido, ele pode ter o uso de todas aquelas coisas? Ou não? Vou contar uma coisa, vocês vão aprender como quando eu falar por que abençoamos e por que consagramos, que isso é uma coisa bem comum também, que as pessoas falam, pastor, quero consagrar meu carro, você consagra meu carro? A Bíblia não fala para consagrar carro de ninguém, nem nada. Consagrar é separar. Quando eu falar na série por que fazemos isso, você vai saber porque que eu não sou de pegar chave, benzer o carro. Ok, vou explicar na Bíblia. Posso falar bem? Novembro é mês disso, de explicar. Mas aqui eu quero avançar nisso. A Bíblia, se tudo que eu tenho é de Cristo, eu tenho que abrir a minha casa. Por quê? Você vai ver que Jesus abria a casa dele. Eu vou falar dessas coisas. Então, e além disso, sem o quê? Sem murmuração. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, você tem que me receber, irmão. Fala assim, não pode reclamar. Né? É o que a Bíblia está falando, sem murmuração. Eu falo isso, amados, e, eu não quero avançar nem fazer comparação nesse sentido, mas quando eu sou recebido na casa de alguém, a pessoa está me acolhendo. Eu participo de coisas com a pessoa, me sinto íntimo da pessoa, sim ou não? Sim, é muito comum isso daí. Então, aqui eu quero focar em algo para a gente ir para a ação, depois eu faço a construção de tudo isso. Mas, leia lá de novo, o que fala ali? Sede diz respeito a ser hospitaleiro. Então, o Pedro, ele não está falando que eu tenho que só receber pessoas, eu tenho que ser hospitaleiro. Chacoalhe umas 5 pessoas aí, vai. De verdade, vai, chacoalhe aí alguém que está do seu lado. Ok. O que quer dizer isso daí? Quer dizer para você se tornar alguém que tem que ter no teu coração, acolher, receber bem as pessoas. Eu e a pastora, ano passado nós fizemos a inscrição no MFI, né, pastora? Foi uma benção, abraço para todos os pastores do MFI que estavam lá. Essa vez eu sirvo no MFI faz anos. O MFI é a Rede de Comunhão Ministerial Internacional, né? A gente fala assim, né? Ministries Fellowship International. São pastores do mundo inteiro que são conectados.
E nós fizemos nossa inscrição quando a gente começou a igreja ano passado, bem em novembro mesmo. Mas a gente só filiou agora, assim. Mas foi muito interessante, porque eu sirvo no MFI faz muitos anos, traduzindo. Acho que é uns 5 ou 6, talvez uns 5 anos eu deva servir eles traduzindo pessoas lá. Tanto que bastante gente me conhece lá das comunhões de tradutor. E daí hoje, quando a gente foi recebido, né, pastor, e fomos, tal, aí fomos para frente, para ser recebidos tal como igreja, né, como no ministério. Aí o pastor Samuel, que é o irmão do pastor Davi, que é da INA, do Drops. Quem conhece Drops? Então, eles, né, que são, o pai deles é o louvor da igreja do pai dele, etc. Aí ele veio, abraçou a gente, né, pastor, falou, Fabinho, gosto muito de vocês, tal, porque eu já sirvo há anos com eles ali, que alegria ter vocês conosco, que coisa. Naturalmente, o modo como eles conduzem as coisas são hospitaleiros. Quem gosta de ser recebido em algum lugar? Os outros não gostam, pai. Então, em nome de Jesus, muda o coração dessas pessoas. Que tristeza. Você gosta, todo mundo te recebe um cara feia quando você vai num lugar. Quem gosta de ser bem recebido? Todo mundo gosta de ser bem recebido. O que eu quero que faça para os outros, que faça para mim, eu faço para os outros. Então, Pedro começa a orientar a igreja. Sejam hospitaleiros. Não é questão só de praticar. Depois eu vou falar disso. Primeiro eu sou. Quando eu sou, a prática se torna um processo natural. Quem quer praticar sem ser é terrível. Então, a orientação de Pedro é bem clara. Seja... Vamos igreja. Não posso falar, pastor. Deus está vendo. Seja hospitaleiro. Porque a pessoa pode, às vezes, abrir a casa e chega na casa da pessoa de cara feia. Por que você me chamou aqui? O pastor mandou. O que tem aqui? Café. Com o quê? Com sal. Não, irmãos. Vocês estão comigo? Amém? Somos uma família. Então a Bíblia fala, sede mutuamente. E sem, é uma ordenança para que nós nos tornemos algo. Ai, pastor, não gosto, sou tímido. Olha para quem está do seu lado e fala, não perguntei isso, irmão. A Bíblia está falando que você tem que ser hospitaleiro. Você tem que pedir para o Espírito te receber isso, para mexer nisso no seu coração, transformar o seu coração, para que você possa acolher e receber as pessoas. Tem que ser uma característica nossa. Tem que ter isso. E sem... ninguém quer falar, né? E sem murmuração. Sem murmuração. Murmurar é dormir mais uma noite naquele lugar ou naquela posição. Não podemos ser assim em nome de Jesus. Né? Acolher as pessoas. Olha lá, é claro, não deixe de ter prática. Primeiro eu sou. Vamos lá, vamos para Paulo falando aos Romanos. Romanos 12 diz assim. Regozijai-vos na... esperança, glória a Deus, todos nós temos expectativa que Deus vai fazer, que as coisas que vão acontecer permanecem a fé, amém? Ok, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, ou seja, está passando por dificuldade, seja paciente, Deus disse, Jesus já disse, eu venci o mundo, amém, amados? Permanece, anda na vereda, né? Ok, sede pacientes na tribulação, na oração, o que eu tenho que ser? Perseverante, minha promessa ainda não veio, eu vou estar orando, minha promessa ainda não veio, eu vou estar orando as coisas que o Senhor prometeu, eu vou estar orando, perseverantes na oração. Aí ele fala, compartilhai-as. E a primeira coisa, numa sequência de coisas que ele pede para fazer, o texto fala depois de amar, de outras coisas, a primeira coisa que ele pede para a gente praticar é a hospitalidade. Olha que coisa legal. Ele fala assim, a gente anda em comum acordo com todas as coisas, no sentido de ter uma esperança, de vir, de adorar a Deus, não é verdade? Nós estamos juntos. Aí ele fala depois, na sequência, quando estiver passando dificuldade, vamos ser pacientes. Quando vocês estiverem esperando algo, persevere na oração. Aí ele começa a falar, compartilhai da necessidade dos santos, ou seja, ame ao próximo como a ti mesmo, participe das coisas, das necessidades que os outros têm, descubra o que os outros têm, o que os outros estão passando, os da sua casa, os demais, e daí ele fala, praticai a hospitalidade. Deixa eu dar uma dica para nós, prática, depois você vai entender no final dessa mensagem, mas deixa eu já falar agora, pratique a hospitalidade, seja intencional em ser uma pessoa hospitaleira, você vai se tornar se você começar a praticar, amém? Você vai se tornar, deixa eu dar um exemplo aqui, quem aqui não é da fazenda, levanta a mão, não nasceu na fazenda, levanta a mão, levanta bem a mão, quem não nasceu na fazenda, levanta a mão, olha o tanto, gente, olha para os lados aí, vai, e para trás, sem medo, é só uma pessoa que está atrás de você, ok, baixa a mão,
quem é da fazenda. A maioria das pessoas não é dessa cidade. Claro, a cidade cresceu faz 8 anos, né? Quase 30% em área urbana. Ok, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é assim, ó, nós precisamos praticar hospitalidade. Tem pessoas aqui que não tem parente aqui. Quem não tem parente aqui, fora a Ju, que é parente da cidade inteira, que todo mundo que conhece é parente da Ju, nessa última estação, né? Ou, ok, fora a Ju, que é parente da cidade inteira, talvez até você seja dela e não sabe, né? Fora ela, quem aqui não tem parente na cidade? Levanta a mão. Não, levanta bem a mão, é sério. Quem não tem parente na cidade? Olha só, por que você está falando isso? Ó? Quantas pessoas que não têm um pai para recorrer, um tio para recorrer, um primo para recorrer? Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ser hospitaleiros. Amém, amados? A Bíblia está orientando, nós devemos ser. E ele fala, praticar a hospitalidade. O que é praticar a hospitalidade? É você colocar em prática. Começa com uma coisa bem desafiadora, vou te contar. Ó. Você vai conhecer uma pessoa, que já é um desafio, né? Como é que você conhece alguém, pastor? Geralmente você se apresenta, você fala, e aí, irmãos, também é na mesma igreja que eu? Sim. Você vai para o céu igual eu? Vou. Ótimo. Tem certeza? Tenho. Quer ir para o inferno? Não. A gente vai ficar junto a eternidade inteira? Vai. Ô, irmãos, quer um dia tomar um café lá na minha casa? Um café, tomar uma água, qualquer coisa. Mas deixa eu já deixar esse desafio para vocês, igreja. A gente não tem como fortalecer a nossa comunhão se nós não nos conhecermos. Amém? Todo mundo fala em viver a igreja de Atos. Todo mundo, qualquer igreja, se for falar, não, tem que viver a igreja primitiva, tem que viver daquele jeito, tem que fazer as coisas onde não há necessidade nenhuma, onde há abundância, onde há favor, onde há outras coisas. Só que, aí, irmão, o cara entra numa gangue. Eu cresci na periferia. Então o cara entra numa gangue, fez um negocinho, passou por um ritual, por alguma coisa, por um negócio de passagem, no outro dia está na casa do chefão. Para quem nem sempre foi mocinho, sabe do que eu estou falando. É rapidinho o processo de intimidade. É rapidinho o processo de acolhimento. O Satanás sabe muito bem fazer. Nós não podemos perder. Nós não podemos perder. Porque as transformações que existem na nossa casa, as pequenas coisas que são diferentes da nossa casa, elas mudam tudo na vida de uma pessoa. Que às vezes nunca viu uma família estável, saudável. Pastor, como é que é uma família estável e saudável? Se você não sabe, é porque você nunca conviveu com uma. E eu ainda escuto isso dentro da igreja. Eu compartilhei esses dias um testemunho falando que eu falei para o irmão, você precisa conviver pelo menos um período de tempo com uma família para você ver como uma família se comporta. Que ele estava falando, a minha família, o único exemplo que eu tenho é meus pais brigando todos os dias e eu até fiquei feliz quando eles se separaram. Só que se eu te contar uma coisa, uma família de verdade não briga todo dia. Briga? Claro que briga, às vezes. Ninguém, meu Deus do céu, não é? Mas isso não quer dizer que vai gritar, isso não quer dizer que vai sair no soco, isso não quer dizer que vai dizer te odeio, isso não quer dizer que vai ficar com um biquinho sem falar com você. Isso não é um comportamento. A Bíblia não fala, marido e mulher não pode dormir uma noite sem, não dê espaço para o maligno. Resolve as coisas, justo? Posso ouvir um amém? Mas assim, amados, se a gente só vir aqui no templo e for só a minha fala, é só uma impressão. Você não vai viver, quando você convive no... Por que graças a Deus, com muitas lideranças, eles são líderes comigo há muitos anos? Porque a gente tem o quê? Intimidade. Já fui na casa, vou na casa, o Adeildo mudou para cá, né, Adeildo? Pastor, vamos na minha casa? Vamos, Adeildo, vamos na sua casa. Meu discípulo direto, óbvio, vou estar ali. Fui lá na casa. Amém? Lucas, eu nunca fui na tua casa, hein, Lucas? Mas você já foi diversas vezes na minha. Não é verdade? Até porque, ok, o Lucas mudou, casou faz pouco tempo, era a casa dos pais, outro cenário. Mas o que eu estou querendo dizer é hospitalidade. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Olha para alguém bem bonito e fala, você tem que praticar. O melhor é praticar com alguém que é da igreja. Amém? Mas você vai praticar com outros também. Eu vou dando sequência, mas pastor não dá recado, pastor prega. A Bíblia está dizendo que nós temos que ser hospitaleiros. E praticar a hospitalidade. Tem uns que é descendente de italiano, para ele é a maior alegria eu falar isso, que ele quer receber gente todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Eu acho que ótimo, pastor, essa pregação é melhor, vou passar para todo mundo lá, né? Vou dar para todo mundo, né? A minha natureza normal não é tanta ser hospitaleiro. Eu sou muito de gente, mas eu sou muito reservado, né, pastor? Eu gosto de ficar quieto, não tem problema nenhum em ficar quieto. Eu até gosto, né, dos meus momentos de solitude, assim, de ficar eu e Jesus.
né? Eu tenho na minha casa, às vezes eu saio da minha casa, fico lá quando está calor, então melhor ainda, sento lá na grama, ando descalço, né, pastor? Tipo o Sr. Miyagi, assim. Pego um hashi, vou pegar uns mosquitos. Estou brincando, né? Tanto assim, mas eu entendo que a Bíblia fala que é importante trazer pessoas para o ambiente em que ela vá ver a importância das transformações que aconteceram na minha vida. Já contei diversos testemunhos de pessoas que depois que fica um tempo, vou contar, mas posso ou não? Né? Amém. Primeira vez que o Reinaldo, cadê o Reinaldo? Não está aí, Reinaldo, foi viajar com a gente. Né? Aí foi eu, ele, o Enio, mais alguns, aí fomos ministrar lá em Foz, ele foi comigo. E ele sabe que eu oro toda noite, eu sempre falo isso, né? Daí eu fui tomar banho, falei, galera, alguém quer tomar banho, tal. Acho que eles foram primeiro, geralmente eu faço isso e vou por último. Aí eu fui por último, quando eu voltei, estava eu, o Enio e o Reinaldo no quarto. Aí eu voltei, o Reinaldo estava no canto do quarto, assim, ó, parado de pé. Daí eu cheguei, liguei para a pastora, tal, orei com ela, orei pelas pessoas que estavam no quarto, também por todo mundo, faço minhas rotinas de oração. Aí depois, o Enio, né, que me conhece há mais tempo, olhou para o Reinaldo e falou, Reinaldo, pode sentar que o pastor não vai orar por você aí. Né? Não vai. Eu falei, não, Reinaldo, agora cada um ora por si. Deita na cama e dorme. Ele, bom, é assim. Por que ele estava falando isso assim, ó? Não sei qual era a expectativa dele. Não era minha, sair orando, nem cobrindo os bonitinhos, né? 2 anos marmanjo, meu filhinho, isso é uma benção na minha vida, cada um se cobre e se vira. Falando brincadeiras à parte, mas a pessoa ver que aquilo é uma verdade. Amém, amados? Se não vira um evangelho que a gente só vive das aparências que tem aqui, e isso é terrível. Só que eu falo desse tipo de comunhão, porque assim, ó, o não ser hospitaleiro de verdade já é uma coisa que está invadindo todas as famílias. Todas. Família não faz mais refeição junta. Aqui o intuito era de sentar na mesa. Talvez você precise começar a ser hospitaleiro na tua própria casa. De convidar todo mundo quando você fez um bolo, um negócio, vamos comer todo mundo junto aqui. Vamos sentar todo mundo junto aqui agora. Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Mas a prática de bem receber as pessoas, de chegar com alegria. Nós fazemos isso na nossa casa. Eu chego, todo mundo celebra. A pastora chega, todo mundo celebra. Nós temos esse costume de alegria de voltar para casa. Amém. Que nós possamos mudar, em nome de Jesus. Chacoalha quem está do seu lado e fala, só praticando, irmão. Né? Só praticando, não tem outro jeito. Ser hospitaleiro, dar bom dia para as pessoas. Amém. É bíblico, tá? Regozijar-vos a esperança, sede paciência na tribulação, na oração, perseverança. Compartilhar as necessidades dos. E praticar Vamos mudar a hospitalidade da igreja? Vamos não esperar o pastor pedir para as pessoas cumprimentar e começar a se cumprimentar? A igreja é a casa de quem? Pode falar no geral, a casa de quem? Claro, quem representa o que? O templo? A casa de quem? De Deus. O que é nosso? Pai. Quem chegar primeiro, cumprimenta, os demais chegam depois. Ai, que medo. Te garanto que você não vai morrer. Disso não, morrer uma hora você vai. Né? Mas praticando o que a Bíblia fala, é mais chance de você morrer e ir para o céu. Mas de verdade, amados, sermos hospitaleiros, a igreja tem que ser um lugar que a pessoa chega, ela tem que ser bem acolhida. Nós não podemos deixar a cultura do mundo invadir as coisas nossas. Então a casa do pai chega, dá oi para todo mundo. Nós temos lá uma equipe que serve, fica lá dando oi, fazendo oi, mas nós precisamos fortalecer a comunhão. Eu não tenho problema nenhum com uma igreja grande, eu tenho convicção que nossa igreja só vai crescer, mas eu não quero que vire um lugar religioso onde a pessoa vem no culto e vai embora. Não quero. Não é assim que a Bíblia fala, não é assim que nós temos que ser. Temos que ser hospitaleiros. Amém, amados? Glória a Deus. Vai, estou quase. Tito 1,7 falando das características de todo líder, que todos nós somos líderes. Pastor, não sou líder agora, mas vai ser em nome de Jesus. Amém? Nós formamos lá mais de 200 líderes já na primeira academia. Né? Depois vamos em outras e vamos avançando. Mas vamos lá, Por quê? Isso é bom demais. Olha lá, Por quê? Vamos ler junto. Lucas, para você que é um presbítero aí, Por quê? Que o bispo, né? Quem coordena, a palavra bispo é coordenador, supervisor. Quem coordena, seja repreensível como? Dispenseiro. Então, nada é meu. Tudo que eu tenho, eu sou um dispenseiro. Amém, amados?
eu trago das coisas de Cristo, cuido das coisas que são de Cristo. Um dispenseiro de Deus. Que ele não seja irascível, não seja, nem torpe e ganância. Então ele começa a dar todas as características que podem vir a afligir um líder. Vai ficar soberbo, vai ficar uma pessoa que quer se mostrar, vai ficar... Não. Antes, daí, olha que coisa linda. Quando está falando para Tito, está falando assim, ó, olha aqui, ó. E agora, a primeira característica que ele vai falar para um líder. A primeira característica que ele vai falar para um líder. Quem é líder da casa? Então, vou pedir para levantar os presbíteros. Levanta os presbíteros. Vamos expor todo mundo agora. Ótimo, ó. Carta endereçada ao Adeildo, Paulo, João e Lucas. Que vocês podem cobrar a partir de agora. Amém? Amém? Carta endereçada. Carta endereçada a vocês. É indispensável que vocês sejam irrepreensíveis como despenseiros da obra de Deus. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, primeira característica, hospitaleiro, amigo, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Pode sentar. Então, ó, esses 4, pode ficar de pé, não, pode ficar de pé, tipo, vamos fazer exercício. É por causa do Lucas. Vamos fazer exercício por causa do Lucas. Em prol dele. Então, esses daqui, ó, eles vão começar a cumprimentar vocês todo culto. Eu cumprimento? Quem eu já cumprimentei aqui, levanta a mão. Santo Deus. Tá vendo? Tem que fazer parte do nosso DNA. A primeira característica de um líder é que ele é o quê? Não entendi. É que ele é o quê? Você pode sentar, obrigado. Amo vocês. Primeira característica não é de um líder, é de alguém que é um despenseiro da obra de Deus. Por que, pastor, que ele é hospitaleiro? Porque quando eu estou no lugar, eu não sou o foco de todas as coisas. Eu não quero tudo para mim. Não é tudo a minha vontade. Quando eu estou em qualquer lugar, eu estou preocupado com o interesse do próximo. Então, naturalmente, eu vou ser hospitaleiro. É o básico. Se eu sou aqui a palavra é bispo, é overseer, supervisor, alguém que está vendo de uma perspectiva superior. Se eu estou vendo de uma perspectiva superior, se eu sou colocado nessa possibilidade de ver a todos, eu tenho que estar cobrindo as pessoas. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Amém? Então, a primeira característica tem que ser de um líder é que ele seja o quê? Hospitaleiro, irmãos. Eu já penso assim, ó, eu falo, e é óbvio que é o cenário que eu vivo, assim, relativamente, bastante gente me conhece na cidade, não é verdade? Então eu fico pensando, qualquer um aí vai ser minha ovelha. Não tem jeito. Eu passo cumprimentando todo mundo, eu passo dando oi para todo mundo, não sei quem é, não sei quem não é, não sei quem vai ser. Né? Eu cumprimento pessoa na rua, buzina eu dou tchau, nem sei se é para mim. Entendeu? Vai buzina, faça assim, alguém. Claro, é mais comum no sentido de eu ser o pastor pelo cenário, obviamente, da cidade, mas o que eu quero colocar aqui no nosso coração, vamos ajustar o padrão que Jesus colocou? E ao padrão que é instruído para a igreja primitiva? Eu poderia citar o Antigo Testamento, eu não vou citar muito hoje, domingo eu falo um pouquinho mais, amém, amados? Mas eu vou falar, vocês estão comigo, sim ou não? Então chacoalha quem está do seu lado, fala, você vai chamar alguém para comer na sua casa ainda esse mês. Se você assim, é uma pessoa muito crente, fala para a pessoa que está do seu lado, eu vou te chamar. Se é a tua esposa, não, aí não adianta, né, irmãos? Uma outra pessoa, em nome de Jesus. Né? Todo mundo quer chamar o pastor, amém, um dia quem sabe chega. Né? Pastor, amém, né? Não, se a gente fosse aproveitar disso, né, fazer uma lista ali, né, preencher um forms, eu nunca mais ia comer por alguns anos. Né? Tá tranquilo, não precisava nem passar no mercado, ou levava sempre alguma coisinha, mas nunca mais cozinhava em casa. Não, e não tem problema, um dia você der a oportunidade, se o chamado estiver alinhado, se assim for, mas chama alguém, amém, amados? De verdade mesmo, eu sei que tem as questões, a vida do pastor, a coisa, todo mundo quer, mas chamou outra pessoa.
né? Às vezes a outra pessoa leva o pastor, né? Um dos exemplos aconteceu isso. É o Dani que está filmando? Ó, o Dani e a Bru, a gente não tinha relacionamento, né, Dani? Assim, de intimidade, a igreja era grande. E eu por anos não fiz casamento na igreja, porque se eu faço de um, daí eu tenho que fazer do outro, daí vira aquela... Só quero se for o pastor, daí o pessoal nem casa mais. Então não seja assim. Mas o que aconteceu? Era uma época que estava uma batida bem intensa, e o Moisés e a Raquel iam fazer o casamento de vocês, não é, Dani? Aí o que aconteceu? Eles falaram, a gente queria tanto que o pastor fizesse o casamento, e cancelaram uma viagem minha no dia do casamento deles. E eu estava conversando com Moisés e a Raquel, daí a Raquel falou assim para mim, não lembro se foi a Raquel ou Moisés, mas acho que foi a Raquel: pastor, o senhor está aqui sábado? Você não vai mais viajar? Eu não, cancelaram minha viagem. Pastor, o senhor não faz um casamento? Eu falei, mas não tem nenhum casamento, estou sabendo de nenhum casamento. De quem eu conheci assim, eu sempre fiz, né? Quem eu, assim, conheço desde criança e outras coisas. Aí eu falei, não estou sabendo dela. O senhor pode fazer? Você lembra, Dani? A Bru só viu que eu ia fazer o casamento dela quando ela entrou. Era o sonho dela. Mas, meu Deus, vocês têm um sonho melhor do que eu casar vocês. Pelo amor de Deus, vamos ampliar esses sonhos aí. Ela testemunhou já, amém, mas Deus vê as coisas, Deus está preocupado. Mas, né, mas o que eu estou dizendo é assim, ó, se eles não tivessem tido um relacionamento com Moisés e com a Raquel, a ponto de, vocês estão fazendo meu casamento, mas eu queria que o pastor fizesse. Mas você vê como, porque eles acolheram alguém, o outro acesso que deu, levou para aquilo que ela precisava. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? E eu entendo, amados, eu estou nos momentos aqui com todo mundo. Aí quando tem comunhão e festa, a gente come junto, senta, não tem problema. Mas eu não tenho isso na cabeça de estar na casa de todos os irmãos, senão eu não vou ter nem casa. Né? Vou virar o peregrino. Não é isso, mas um dia, ok, se Deus der oportunidade, se, né, hoje eu fico mais assim na fazenda do que eu ficava em outras épocas que eu viajava mais, uma hora dá certo. Mas independente disso, acolhe alguém. Amém, amados? Acolhe alguém que vai ser uma bênção. Não é? Então, primeira característica de um líder ser hospitaleiro. É a instrução que ele está. Temos que praticar isso em nome de Jesus. Vai, olha para a pessoa e fala, você vai comer lá em casa ainda esse mês? Fala, tomar um café então. Vai tomar um café, né? Tem um casal que a gente é amigo até hoje, assim, não vou dizer que a gente está íntimo assim, né, pastora, mas lembra o André e a Thali, né? Estão em outra igreja, esse dia nós encontramos eles, o André e a Thali, que eram supervisores de célula na época que a gente era líder de célula lá. A gente estava fazendo o ciclo do mergulhando, um irmão da igreja, assim, eu fazendo o círculo do mergulhando lá no outro ministério de estudo bíblico. Aí ele chega para mim assim, eu vou entregar lá minha prova, eu acho meu teste, ele, tudo bem, você é o Fábio? Eu falei, eu sou o Fábio, nós vamos ser amigos. Então tá, vai lá em casa, vamos conhecer, eu vejo você aqui, você é diácono, eu sou diácono também, a igreja já era grande, né? Vamos conhecer? Tinha mais de 200 diáconos já. Vamos conhecer? Vamos, tudo bem. Não, ficamos amigos, começamos a andar junto. Alguém que chamou para... Olha para alguém bem bonito e fala, seja hospitaleiro. Fala assim, esse seu rosto bonito não é só para você ficar exibindo na igreja. Né? Amém. Profetiza, você não está mentindo. Deus vê o coração. Né? E alguém vai achar essa pessoa bonita. Em nome de Jesus. Vai. Hebreus 13:11, aí para quase acabar, vai. Continue. Como que? Não entendi, como que? Irmãos, nós somos uma família. Somos irmãos. E isso, graças a Deus, nós somos uma igreja muito amorosa, isso é verdade. Quando vocês estabelecem as relações, vocês são amorosos uns com os outros, é inegável, isso eu não posso falar. Nossa igreja, temos que avançar em compaixão, que é sentir pelo outro, assim. Amém, amados? Mas quando se conhece, a gente se ama muito, graças a Deus. Vai, vamos ler juntos, Hebreus 13:11. Continue a... 13:1, desculpa, vai. Continue a... Opa, e o que ele fala? Opa, pausa, dá um sorriso para alguém que está do seu lado e fala, não se esqueça de demonstrar hospitalidade. Amém? Ok, daí ele fala, por quê? Anjos. Eu não vou falar aqui porque o culto é mais curto assim na quinta-feira nesse sentido. Domingo, quem sabe, eu posso explanar um pouquinho mais. Vou ficar mais profético explicando isso. Daí eu trago coisas do Antigo Testamento. Pode ser? Mas o que a Bíblia fala é que
que é anjo, Lucas? Vai, fala alto para o povo saber, Lucas. O quê? Mensageiro. Alguém da parte de Deus que carrega uma mensagem ou algo que Deus quer falar para você. Por que a Bíblia fala isso? Demonstrar hospitalidade, porque alguns sem saber hospedaram anjos. Vou profetizar algumas coisas na sua vida em nome de Jesus. A sua hospitalidade vai trazer a mensagem que você precisa ouvir. Eu vou depois dar um monte de exemplo do Antigo Testamento, porque tem diversos, poderia falar diversos, mas eu vou falar daí dos benefícios, por que nós recebemos em casa e os benefícios que isso tem. Não deveria nem pregar os benefícios, porque você tem que fazer porque Deus mandou. Ponto final. Mas não tem problema, você ficar mais feliz, eu te falo que tem benefício, que aqueles que buscam a Deus importam que saibam que Ele existe e é galardoador. Ou seja, o que eu faço em Deus. Amados, segunda-feira, estava num corre, eu sabia que minha semana ia ser intensa, né, pastora? Um pastor que era lá de outra cidade, me ligou. Pastor Fabinho, estive na sua igreja, tal. Você pode ir comigo tomar um café? Deus, santo Deus de Israel. Vem aqui depois do culto, eu consigo jantar com você, ou se você quiser, eu te recebo na segunda-feira. Ser hospitaleiro. Amados, eu nem posso falar, nós vamos fazer uma reunião lá, eu só fui para ser hospitaleiro. Tantas coisas que se abriram de possibilidades, tantas conexões abençoadas, amém? Falei para a pastora, um pastor que tem uma filha, tem 29 anos, ela acho que é sargento do exército de Israel, estava lá 2 anos lutando a guerra, diz que é uma menina de 1,50 m e pouco. Falei, tem que trazer essa menina aí para falar com as meninas aí, né? Porque acho que ela bate em todos nós, até em mim, eu tenho certeza. Sargento, né, do exército, com certeza já deve saber Krav Maga, tudo quanto é coisa, né? Ok. Eu que não me meto para brigar, primeiro que eu não bato em mulher, né? Mas fora todas essas conexões, tantas coisas, tantas histórias, tantas coisas que foram agregadas, simplesmente pela hospitalidade. Daí ele falou assim, poxa pastor, você viajou, você ficou 50 e poucos minutos, eu demorei 10 minutos, você não falou que era para a gente se encontrar no meio do caminho? Eu falei, não amado, você já viajou, você é de fora, você é de outro lugar, eu tenho que ser hospitaleiro. Paguei a conta. Ser o quê? Hospitaleiro. Amém? E recebi umas coisas, tem tantas possibilidades, coisas que aconteceram, né? Ele mesmo falou assim, um dia precisar de ajuda para ir para Israel, você tem um guia, ele morou 8 anos lá. Tem um guia ainda, a filha e a esposa, falei, até me animo para ir para Israel agora. Não ter que fugir da guerra de novo. Quem se anima? Quase ninguém. Você tem medo da guerra? Senão o seu dia você não vai morrer, fique tranquilo. Quando parar lá, né? Amém, amados? Quando é um alívio naquela região. Mas eu digo assim, tantas coisas foram agregadas simplesmente pela simples coisa de receber alguém. Todas as vezes que você se abrir para acolher alguém, algo vai ser entregue para você. Não tem, é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, alguns sem saber hospedaram anjos, mensageiros aqui, mas aqui não quer dizer que literalmente não foi anjo também de verdade, sabendo hospedar. Que o Senhor desperte isso em nós em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Vamos começar com os irmãos? Vamos fortalecer a nossa comunhão de verdade, né? Alguém que Deus te falar, que você coloque em oração, chama uma pessoa, conversa com alguém, seja intencional para começar um relacionamento. Olha o exemplo que eu dei aqui, Deixa eu contar. Quem nasceu aqui na Fazenda da Fazenda? Levanta a mão. Nós estamos em algumas centenas de pessoas. Vai, levanta, vou contar. Eu sou rápido. Vai, fica com a mão bem levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, contando crianças, 18, 19, 20 pessoas, 21, 22, contando que tem um monte de jovem que levanta a mão. 22 pessoas em algumas centenas. Amém, amados? É muito pouco. Vamos mudar isso em nós, em nome de Jesus. Amém? De verdade. Receba alguém, seja intencional com alguém. Às vezes é a resposta da sua vida. Às vezes eu não posso nem falar quantas coisas podem acontecer. De verdade, alguém que vai te conectar com o teu destino profético, alguém que vai alinhar as coisas na sua vida, alguém que vai te abençoar, alguém que você vai ser uma bênção na vida da pessoa, que é a coisa mais legal, poder contribuir para a eternidade, para a vida de alguém. Amém? E para ir acabando, vamos lá. João 1:38 diz, e Jesus, os discípulos vieram seguir Jesus, e Jesus voltando-se e vendo que eles seguiam, disse-lhes, que buscais?
Rabi. Eles falaram mestre. Na cultura judaica, quando alguém te chama, se você achava alguém que sabia da Torá mais que você virava um discípulo daquela pessoa. Eles estavam procurando. E eles respondem Rabi, literalmente, para falar, procuramos alguém para seguir. Amém, amados? Rabi, Rabone, né? Então, ok, ele fala, Rabi, onde moras? E é o que Jesus responde. E lhes disse, e foram, e viram onde morava, e ficaram com ele. E já era quase a hora 10. Jesus abria a casa dele para as pessoas. Vamos começar a orar e pedir para Deus, para a nossa casa ser parte da casa de Deus? Tem gente às vezes que fica lutando, queria uma casa maior, queria alguma coisa maior. Às vezes sabe por quê que não acontece? Porque não tem demanda. Não tem demanda. Eu posso contar para vocês história, eu não sou uma pessoa particularmente, eu, Fábio, não ligo para carro. Amém, amados? Ai, pastor, mas você tem carro bom. Amados, eu tenho quase 50 anos, sempre trabalhei, mas vou contar uma história dos carros na minha vida. Fora que a gente já deu e já semeou, mas vou contar. Todas as vezes que a demanda exigiu, meu carro melhorou. Todas as vezes. A pastora mesmo, todo mundo sabe quem é da igreja, que a gente tinha um carro, tal. Eu vim para cá com 2, né, quando a gente mudou, 2 caminhonetes, beleza, tive que vender uma para poder fazer as reformas da nossa casa. A pastora, ficamos com um carro só e não tinha problema nenhum, vai tranquilo com o carro. Abriu a demanda, começou a ficar mais intenso, indo para lá, indo para cá. Como a gente não é a coisa que está no nosso coração, nem a pastora ganha um carro. Dos pais, né? Mas ganha o carro. Mas assim, eu tinha um Sandeirinho, vivi anos com Sandeiro tranquilo, Gol a gente já teve também, Palio já teve também, carro mais simples. Comecei a ter filho, a gente vinha com o nosso filho lá de Curitiba, uma hora e pouco, ficava carro, troca de roupa, pousava na igreja, dormia domingo lá numa sala que tinha lá na igreja, para acordar domingo para o culto, quem lembra, né? Acordava às 6 com o louvor, ficava às vezes para segunda, para serenatas, às 6 da manhã, mas precisou, Deus vinha ampliando. Aí fui para uma Duster, depois roubaram, aí comprou uma caminhonete, assim, fome. Mas o que eu estou querendo falar para vocês? Quando você está fazendo as coisas que Deus pede para fazer, e tudo que você tem é de Jesus, posso dizer amém? Eu já emprestei meu carro para a galera viajar, já deixei meu carro quando eu viajo, não tem nada, eu não me preocupo com essas coisas. Eu quero, e que seja assim sempre, que eu possa cantar, tudo que eu tenho é teu, Cristo. O que o Senhor precisa? Se o Senhor me deu, é só para mim, será? Não sei, acho que não, né? Vamos orar? Que nós possamos ser hospitaleiros em nome de Jesus. Amém? Essa cidade está trazendo, tem muita bênção para nós. E às vezes a bênção está do seu lado, você nem sabe. As possibilidades estão junto, está tudo aqui. Todas as minhas necessidades são supridas no corpo de Cristo. Posso ouvir um amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, que eu acelerei demais o culto. Olha para quem está do seu lado e fala, mas foi bom demais. Olha, aponta a pessoa, fala, vai ser bom demais te receber lá em casa, irmão. Coinonia, comunhão. Duas orações, tá? Quem está aqui pela primeira vez? Dá um tchauzinho de novo para eu ver. Bem-vindo, queridos, em nome de Jesus. Os meninos, você que trouxe os meninos? Glória a Deus. São bênçãos esses meninos. Vão ter casa abençoada em nome de Jesus. Amém, meninos? Vão ter a vida sempre transformada. Todos nós, uma casa abençoada em nome de Jesus. Para receber um monte de gente. Né? Bem-vindo lá também, que Deus abençoe. Quero fazer uma oração, tá? Principalmente quem está aqui pela primeira vez. Que oração, pastor? Entregando a vida para Jesus. Né? E como nós somos hospitaleiros, depois tem um café, um suco, um chá para você. Não sei se tem chá, café e suco deve ter, né? Lá atrás de uma bolachinha, mas nós somos hospitaleiros, ó. Quem nunca veio no café de pastor, venha nesse domingo. Posso ouvir um amém? Você está aqui na igreja nesse último mês, nesses últimos 2 meses, não vem no café? O pessoal faz bolo de tapioca. O que mais? Pão de quê? A hospitalidade é uma delícia aqui, graças a Deus. E os irmãos comem bem. Quem já veio no café? Quem comeu bem? Aí, viu? Né? Você pode perguntar para essas pessoas depois. Eu estava falando com o pessoal da igreja, eu estou querendo fazer umas jantas assim de graça para o povo, só para receber as pessoas. Só para ser hospitaleiro. Você vem e traz homem. Sem pregar, irmãos. Só para receber as pessoas. A cidade recebe muita gente. A igreja começou um culto em espanhol. Todo em espanhol, todo mundo se esforçando para receber o estrangeiro. Para acolher. Vamos despertar isso no nosso coração em nome de Jesus.
As pessoas olharem e falarem, agora eu vi Jesus na vida de alguém. Que veja na sua, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Você está aqui pela primeira vez, quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Como é que eu faço isso, pastor? Coloca a mão no seu coração e repete comigo uma oração. Vamos orar juntos? Eu peço para colocar a mão no coração só para você ficar consciente de si mesmo, não se distrair. Se você quiser, vamos fechar nossos olhos, abaixar nossas cabeças. Deixa eu orar com você. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus.